Olá, estamos de volta para mais uma aula sobre estudo orientado, novo ensino médio e mediação tecnológica Rondônia. Isso mesmo. Cada aula tem uma dica, uma técnica, um método para orientar melhor os seus estudos, te auxiliar em todos os componentes curriculares, história, geografia, biologia, artes, português, não é? Então tá. Em todas as aulas nós temos algum material bacana para você, algumas atividades que seguem professor presencial junto com você aí, te passando mais materiais, então é isso mesmo, olha, não deixa de deixar teu comentário aqui, tá bom? Tua pergunta, tua dúvida, a tua colaboração. Se você encontrou algo legal que queira compartilhar comigo, com os colegas, deixa aqui escrito para nós, tá bom? Curte a nossa aula e qualquer coisa, ó, liga para a prof, mantenha um contato com a prof, teu professor presencial está aí com você, vamos trocar uma ideia legal e a gente fazer desse componente estudo orientado uma coisa muito top, muito bacana para todos vocês, tá bom? Olha lá no slide, vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Testes práticos, isso mesmo. O que são testes práticos? Teste prático é um método, né, que consiste em praticar exercícios para se preparar melhor para uma prova. Ai, vamos ver aqui. Não tem problema, né? Testes práticos. Olha aí. Um teste prático é praticar, né? Exercícios. Redação também, né? Esquemas, desenhos, para se preparar para uma prova, para uma avaliação. Ao estudar para o Enem, por exemplo, quem está estudando para o Enem? Você está estudando para o Enem? Ao estudar para o Enem, ou para o vestibular, né? Ou para um concurso, por exemplo, busque por provas dos anos anteriores, é uma dica, ou os simulados. Na internet tem muita coisa, né? Às vezes, em alguns livros, alguns cadernos de estudo, também tem questões do Enem, questões de concursos para você praticar. Então, lembre-se que a prática tende, né, a levar à perfeição ou chegar perto, né? Descubra o estilo de aprendizagem para você, então. Eu estava falando para vocês que cada pessoa é uma, não é verdade? Então, as pessoas têm aptidões diferentes, considere isso. Aptidão diferente. Você precisa observar, primeiro, para a gente continuar essa aula, qual é a sua preferência, tá? Para saber qual é a sua preferência e aplicar melhor a técnica ou o método que você, de acordo com a sua aptidão. Então, vamos entender. A aptidão visual, auditiva, a leitura e o sinestésico. O que é a visual? A visual, vamos ver se você é dessa forma aqui. É aquele aprendizado por estímulos recebidos visualmente, né? Como, por exemplo, os mapas mentais e as imagens. Então, você tem um estilo de aprendizagem visual, você precisa ver coisas, imagens, cores, ver um negócio, olhar para aprender melhor. Auditivo é o tipo de aptidão do aprendizado pelos estímulos recebidos através do som, palavra falada e também da música. Tem muitas pessoas que aprendem melhor ouvindo. E pessoas que até fecham os olhos, né? Então, querem ouvir a professora falar, querem ouvir uma música daquele tema, uma paródia, né? Tem pessoas, inclusive, no auditivo, que usa essa técnica da leitura, que vem logo depois, mas leitura em voz alta, se ouvir falando aquilo. Outra, no auditivo, vê se você é assim, ó. Cada um pode se encaixar aqui em um ou dois, ou até todos, né? Você grava a aula ou a sua voz lendo um texto, grava e depois fica ouvindo a sua gravação. Então, se você faz isso, você é do tipo auditivo, né? Você tem aptidão auditiva e utiliza isso para estudar. Esse estímulo te faz com que você aprenda mais, né? Possibilite seu aprendizado. A leitura. Leitura é aquele tipo de aprendizado que você precisa ler. Se você só assistir o vídeo, não vai dar certo. Se você só ouvir o professor falando ou alguém te explicando, não vai dar certo. Você tem que ler tudinho. Então, se você
só você precisa ler, mesmo que alguém te explique, tu tem que ler. Então você tem a aptidão da leitura, mas ela pode ser somada, como eu falei para vocês, tá? Você pode ler e também precisar ver imagens, porque tem pessoas que, quando pegam textos longos para ler e não tiver nenhuma imagem, tem dificuldade, né? As pessoas vão ler um livro, não tem nenhuma figura nesse livro, não tem nenhum desenho, nenhuma imagem. Então, se você sente essa falta, é porque você é visual. E ainda tem outra, tem pessoas que a imagem precisa ser colorida. Pega um livro, só tem imagem preto e branca, já sente dificuldade de imaginar a cena só lendo ou no preto e branco. Quando você pega um livro de literatura, você precisa imaginar a cena, né? Então, com a imagem, algumas pessoas conseguem, outras não precisam dela, não fazem questão. E se você é do tipo sinestésico, é o aprendizado recebido através do movimento corporal. Possibilidade de grifar um texto, por exemplo, também. Na escola, galera, os professores, nós tentamos... deixa eu olhar para ti para falar isso aí. Vou falar o que nós professores fazemos. Eita, vou contar. O que nós professores fazemos na escola com vocês, com os nossos alunos? Tudo. Nós tentamos aplicar todas as formas, porque não tem numa sala de aula homogeneidade nas formas de aprender, né? Então, por isso que na escola o professor, ele solicita leitura, ele solicita escrita, ele solicita imagens, esquemas, desenhos. Você desenha muito, não desenha? Como professora de biologia que sou, se algum aluno meu estiver me assistindo, do passado, eu pedia caderno de desenho para eles. Eles tinham que comprar um caderno de desenho no início do ano. E esse caderno de desenho, a parte do caderno dos exercícios, né? Os resumos, era um caderno onde eles desenhavam muita coisa. Tinha que desenhar e pintar, né? Desenhar e pintar muita coisa. Então, eu peço os desenhos, até na faculdade, os alunos têm caderno de desenho, né? O que vai mudando é a qualidade desses cadernos, os tipos das canetas, das cores, né? Mas não, é um desenho. Então, os professores normalmente pedem desenhos, esquemas. Esquematize o sistema digestório. É para fazer um desenho e pintar com cores diferentes, de acordo com cada função, cada local. É uma coisa técnica envolvida na arte do desenho. Leitura. Vamos ler. Os professores pedem para os alunos ler e, às vezes, muitas vezes, pedem para ler na sala em voz alta, né? Cada um lê uma parte do texto, que a gente chama leitura compartilhada. É uma técnica. Eu vou ditar. Nós fazemos isso. A prof vai ditar para vocês as questões. Questão 1. Exemplifique, não sei o quê. E você vai copiando, ouvindo o que o professor está falando, né? É uma técnica. Os professores fazem isso, nós fazemos. Nós fazemos também a questão da sinestesia. Quem já nunca fez um trabalho que um professor pediu para fazer um teatro, uma dança, uma simulação de uma situação ali da história, da geografia, da biologia? Não é só da arte, não, tá? Né? Vamos fazer uma simulação do Mendel lá, quando ele fez o experimento com as ervilhas. Então, os alunos, um é o Mendel, né? Aí o outro lá, o outro monge do mosteiro, e não sei o quê, aí tem a conversa, tal, simulando ali um mini teatro, uma encenação, né? E as danças. Qual é o professor de inglês que nunca pediu para você ir lá na frente cantar uma música em inglês, o grupo se apresentar? Alguns cantar e dançar. Então, nós, professores, exploramos todas as formas de aprendizado: corporal, visual, auditivo, a fala, a leitura, a escrita. Por quê? Nós temos que apresentar tudo isso para você. E aí você vai, de acordo com a sua aptidão, vai vendo as diversas opções e vai utilizando aquelas que você mais se enquadra, mais te dá prazer em fazer, né? Tem pessoas que só assistindo vídeos aprendem muito, outras não, precisam ler.
E qual é o professor que nunca pediu para você assistir um vídeo, um filme? Os famosos filmes nas escolas, né? Os desenhos animados, os filmes, os trechos de filme, não é verdade? E até fazer jornalzinho, filmar e depois assistir aquele vídeo que vocês mesmos produziram. Agora a gente pede muito vídeo para fazer, né? Com a difusão do celular, quase todas as pessoas têm celular, então né? Antes os celulares não tinham filmadoras, câmeras. Agora os professores pedem muito para os alunos fazerem vídeos, não é? E que eles falem nos vídeos. Aí depois todo mundo assiste o vídeo, posta o vídeo, faz o roteiro. Então isso está cada vez mais comum. Então são formas de aprender e você precisa identificar qual dessa forma mais é interessante para você, certo? Então vamos passar para frente. Olha lá no slide. Vamos continuar. Então pensa aí, depois tu pode voltar naquele slide, você, e ver assim qual é a sua aptidão, né? Então, olha lá, relacione com o cotidiano. Procure relacionar o conteúdo com coisas que você já conhece. Isso aqui é muito importante, tá? Relacionar coisas que você já conhece, é o cotidiano, ó. É muito difícil aprender coisas isoladas, tá? Mas quando conectamos elas com o nosso cotidiano, criamos uma ponte. O nosso cérebro entende melhor quando há um contexto. Eu vou já falar melhor sobre isso para você. Deixa eu passar aqui. Fale em voz alta e com contexto. Fale em voz alta. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Waterloo, constatou que ler informações em voz alta resultou numa melhor memorização. Essa palavra aqui que eu estava buscando. A ação de falar e se ouvir ajuda a fixar as palavras na memória de longo prazo, né? Assim, quando estiver estudando, tente ler em voz alta ou ainda repita o conteúdo para si mesmo em frente ao espelho. Quem nunca, né? Olha aqui para a Prof. Dani. Duas coisas, cotidiano, memorização. Memorizar é gravar algo, né? Gravei aquilo. Muitas vezes você, para memorizar, precisa usar técnicas, né? Da repetição, leitura e falar aquilo várias vezes, né? Algumas pessoas confundem memorizar com decorar. Decorar é muito passageiro, você esquece muito rápido, né? Tende a acontecer isso. Memorização, não. Ela é mais duradoura. O cotidiano é o teu dia a dia. Muitas vezes a gente entende mais, memoriza mais fácil quando você relaciona algo com o seu dia a dia, né? Você tenta fazer uma ponte, uma ligação de uma informação com o teu dia a dia. Por isso que muitos professores gostam de contar histórias antes de começar um conteúdo novo. Conta sobre a vida daquele, vamos falar do Isaac Newton. Aí fala da vida do Newton, onde ele nasceu, né? Sempre não tem isso nos livros, no início do capítulo? Onde ele nasceu, qual era a cidade, quantos anos ele foi para a escola, quem era a mãe dele e tal, que ele era um cavaleiro templário, que ele era isso, ele era aquilo. Aí onde ele estava, né? Aí a história da maçã que caiu na cabeça dele, era verdade ou não era verdade? Aí... como foi que ele escreveu, né? A teoria da gravidade, aí outras teorias, outros estudos. Então, tentar contextualizar para você imaginar uma história, um cenário, e que como era a vida daquela pessoa, relacionar com o dia a dia seu, inclusive. Podem surgir até umas conversas um tanto assim mais engraçadas, né? Ou mais polêmicas, mais curiosas, né? Porque aí você lembra daquela história e contextualiza com o que vem a seguir. E fixa, memoriza, né? Uma fórmula que muitas vezes parece ser chata, quando você entende o contexto que tá por trás daquela fórmula, né? Por que o cara fez essa fórmula, né? Por que ele criou aquela... Por que veio aquela ideia, né? O cálculo da densidade. Vamos calcular a densidade de um líquido. Da onde que surgiu isso? Por que teve essa necessidade? É quando se conta essa história por trás dos fatos, você tende a memorizar porque você relaciona e vê que aquilo era uma coisa do dia a dia, uma coisa
e até relaciona com você. Então, o professor pode dar um exemplo, né? Olha, para a gente entender como faz o cálculo de volume, vamos lembrar daquele nosso açude que tem aqui perto, no sítio e tal, lá tem tantos metros por tantos metros de profundidade. Como é que a gente calcularia assim para saber quantos volumes, qual é o volume de água que cabe ali, quantos litros tem ali? Então você começa a imaginar algo que está mais próximo a você, entender o contexto, por que criaram essa fórmula, e aí você consegue memorizar porque você vai ver um significado naquilo. A leitura, ler em voz alta também é uma técnica, eu falei para você, que desperta a memorização, né? Algumas pessoas precisam ler em voz alta e alguns leem na frente do espelho, é uma técnica. Não estou falando para você fazer isso, mas se funciona com você, pode fazer, né? Ler na frente do espelho é uma técnica também para memorização. Só que você não pode ler de qualquer maneira, você tem que ler se ouvindo. Se você lê em voz alta e não se ouvir o que está falando, e aí uma dica é ler pausadamente. Você não pode ler desesperadamente. Ler com pausa e colocando bem a pontuação, ouvindo cada palavra que você diz. Aí sim entra na parte técnica de memorização através da leitura, tá bom? Passa lá para o próximo. Vamos lá, pessoal. Usar os mapas mentais, nós já falamos sobre eles em uma aula, né? Os mapas mentais encorajam o nosso cérebro a fazer associação entre ideias. É uma técnica bastante usada para estimular a criatividade, né? E pode ser importante para a memória. E nós mostramos o exemplo do mapa mental do arroz lá na aula do mapa mental, depois volta lá. Associe em blocos. Processo de quebrar a informação em partes menores, organizá-las em blocos. Usamos essa técnica com frequência para memorizar o seu CPF, número de telefone quase ninguém mais, né? E o seu RG, seu documento de identidade. Ao invés de memorizar o número inteiro, a gente quebra em partes aquele número assim, né? E tenta memorizar mais fácil. Por exemplo, você está tentando lembrar o número 345781298, né? E para ficar mais fácil, você quebra em bloquinhos, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Então, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 9, 8. Fica mais fácil memorizar em blocos. Eu memorizei meu CPF a primeira vez assim, memorizo tudo. CPF, CEP de rua, nossa, né? RG e outros números. A gente quebra, faz esse teste. Quebra em blocos, você vai ver como você vai memorizar. Aprenda com música. Eita, aqui na mediação tecnológica, o professor Silvinho faz isso, de biologia, a professora Luci Fabiani, de matemática, faz isso, e os professores de artes também, né? Aprender através da música pode ser uma excelente opção. O ritmo dos sons estimula a nossa memória. Na internet, pesquisa sobre as paródias, ou vai nas aulas da mediação de biologia, matemática e artes, que você vai encontrar bastante. Aqui tem um exemplo que você já deve ter visto. Se você não viu, você vai ver ainda, que são os gabaritos para você marcar as questões, né? E eu já trago ele aqui para você, porque nós vamos trabalhar ele logo, logo. E olha aqui para mim. Marcar o gabarito, certo? O que é um gabarito? Ai, professora, cadê o gabarito? Um gabarito é a coleção de respostas certas. Você não pode marcar o errado. Se a resposta for A, você tem que marcar no A. Se tu marcou a B, errou, marcou errado. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, eu dei algumas dicas hoje para você. Leitura, visual, né? Relacionar com o cotidiano, memorização, do estudo orientado em relação às técnicas e métodos para você fixar, memorizar, e, na verdade, é para você aprender mais e melhor o que você está estudando no novo ensino médio, tá bom? Até a próxima, gente!